Olá, turma, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de Geometria Analítica. Hoje nós vamos falar do ponto médio de um segmento de reta, tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, como eu disse, nós iremos estudar hoje o ponto médio de um segmento de reta. O segmento de reta vai ser um conceito bem legal e para nos auxiliar nesse conhecimento, eu vou primeiramente iniciar relembrando sobre a mediana, o conceito de mediana. Olha só, a definição que eu coloquei é que mediana é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma determinada amostra. O que isso vai nos auxiliar? Vejamos um exemplo aqui. O estudante realizou 5 avaliações no decorrer do ano letivo e obteve as seguintes notas. Então, a mediana vai trabalhar com determinada amostra, como eu coloquei na definição para vocês. Essa amostra pode ser um conjunto de valores, por exemplo, como é o caso que nós vamos ver nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, nós temos 5 notas de um determinado aluno e vamos entender o que é a mediana através dessas notas, né, desse conjunto de notas obtida por esse aluno durante o período letivo dele aí. Olha só, a nota 1 diz o seguinte, que ele tirou 8,5. A nota 2 ele tirou 7. A nota 3 foi igual a 9. A nota 4, 6,7. E por fim, a nota 5, 7,5. E essa questãozinha nos pede para determinar, né? Ele pergunta qual a mediana entre as notas obtidas por esse estudante. Como é que nós vamos fazer isso? Em uma condição dessa que nós temos uma amostra, né, pequena, são só 5 notas, nós temos a possibilidade de organizar elas de forma crescente. E isso vai nos ajudar bastante. Por quê? Como eu disse, a mediana ela vai separar a parte menor da parte maior. Então aqui nessa primeira parte, ó, eu separei as notas. Deixa eu pegar aqui o apontador a laser. E olha só, eu separei as notas, né? A primeira 8,5, a segunda 7, terceira 9, quarta 6,7 e quinta 7,5. Quando nós organizarmos ela, nós vamos obter da seguinte maneira as notas, ó: 6,7, 7, 7,5, 8,5 e por fim 9. O que isso vai nos ajudar? Como a mediana, o conceito de mediana diz o seguinte, que ela divide, né, em uma parcela as partes menores e outra parcela as partes maiores. Aquele valor que está no centro ali é o que nós chamamos de mediana. É o que está acontecendo nesse exemplo aqui. Ao separar essas notas em ordem crescente, de um lado obtive 6,7, 7 e 7,5. E do outro lado, 8,5 e 9. Vejam, o 7,5 é o valor central do nosso conjunto de notas. Ele está dividindo do lado esquerdo as notas mais baixas e do lado direito as notas mais altas. Então, olha, a mediana vai separar as notas mais baixas das mais altas. E esse valor que está no meio que nós chamamos de mediana, que ele está separando, ok? Então, olha, relembrado esse conceito de mediana, nós vamos estudar agora os pontos médios, vamos definitivamente estudar os pontos médios. É um conceito um pouco mais simples, mas que também exige atenção, assim como o último, distância entre dois pontos. A sua demonstração ela é um pouco trabalhosa e nós faremos ela chegar à conclusão de uma fórmula através de uma modelagem mais comentada. Vamos entender o que está acontecendo de fato e assim estruturar nossa fórmula para achar o ponto médio. Antes de entrarmos, né, na equação do ponto médio, eu gostaria de trabalhar com vocês as seguintes questões. Olha só, aqui nós temos o GeoGebra, né? Nós conhecemos já a sua interface. Aqui eu tenho um plano cartesiano, né? Em vertical o eixo Y, lembrando novamente, e na horizontal o eixo X, ok? Aqui, ó, o eixo X e aqui o eixo Y. Bom, o que é o ponto médio de um segmento? Primeiramente, o que é um segmento de reta? Segmento de reta, eu tenho até aqui, ó, uma função do GeoGebra que me permite fazer essa construção. Ó. A própria função se chama segmento de reta e dois pontos entre parênteses. Por quê? Segmento de reta, ela vai ser, deixa eu ajustar aqui, ela vai ser uma parte de uma reta que está definida entre um ponto onde ela começa e um ponto onde ela termina. Aqui nós temos ó, o ponto A, que é o de início, e esse daqui é o ponto B, que é o fim. Isso aqui é uma seta. Então, ó, tendo um ponto de início e um ponto de fim, o ponto médio vai ser o valor
ou seja, vai ser a coordenada que está exatamente bem no meio do nosso segmento de reta. Ela vai dividir a reta em duas partes iguais, ok? Aqui, como nós não estamos trabalhando com conjuntos de valores, não tem parte menor e parte maior. Vai ser partes iguais, ou seja, vão ser valores iguais com unidades, que nós vamos ver agora. Vejamos aqui, ó, este pequeno exemplo. Eu tenho um segmento que está saindo, ó, daqui até aqui. Veja, vamos estudar esse segmento, ó. Vamos ignorar por enquanto o eixo Y, tá? Como a nossa reta está na horizontal, nós vamos trabalhar apenas... Vou até tirar esse daqui para não poluir tanto. A nossa reta, que ele está chamando aqui, ó, de reta G, ela está saindo, né, de x igual a 0. Ela está caminhando todo esse percurso até chegar em x igual a 7. Qual é o ponto médio desse segmento? Geometricamente, aqui, como é uma reta pequena, é fácil de distinguir. Olha, nós podemos contar esses quadradinhos aqui, ó, tá vendo esse quadrado aqui? Nós temos um quadrado aqui, nós temos outro quadrado aqui do lado dele. Esse daqui eu vou chamar de quadrado 1, esse de 2, esse daqui de 3, 4, 5, 6 e por fim 7, certo? Como nós temos 7 quadradinhos, ou seja, 7 unidades de comprimento, qual vai ser o ponto médio desse segmento? Bom, suponhamos que aqui nós tivéssemos uma reta, né, que começava em 0 e terminava em 7. Qual seria o ponto médio dessa reta, dessa régua, né? O que aconteceria? Eu apenas precisaria do ponto que dividiria essa régua em duas réguas iguais, né, duas partes iguais. Se eu tenho uma régua que mede 7 unidades, qual é a metade de 7? Metade de 7 é 3,5. Então, meu ponto médio seria um valor que estaria, né, em x igual a 3,5. Tá aqui, ó, 3,5. Então, o nosso ponto médio seria esse daqui, ó. Aí vocês podem me perguntar, mas em caso, como eu estou trabalhando no plano cartesiano, né? Em caso de uma reta que acontecesse a seguinte situação. Deixa eu mover um pouco aqui para cima. Olha, aqui é o plano cartesiano, nós podemos trabalhar ele de diversas maneiras, tá? A gente pode aumentar, diminuir. Isso vai ajudar bastante. Então, olha, se nós tivéssemos uma reta que começasse aqui e terminasse, por exemplo, bem aqui. Quantas unidades nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por fim nós teríamos 8, né? Bom, como nós temos 8 unidades, seria fácil pensar que a metade dessa régua é eu pegar 8 unidades e dividir por 2, né? Que daria 4. Só que nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando no plano cartesiano. Então, o que aconteceria? Se eu tenho aqui, ó, o início da minha reta, que, olha, o ponto de início aqui o programinha chamou de F. Ele está relacionado ao x igual a 2. Está aqui, ó, x igual a 2. E lembrando que nós estamos trabalhando com coordenadas. O que é isso? A minha reta começa em x igual a 2. E termina, ó, em G, que vale x igual a 10. Tá aqui, ó. Então, o ponto que eu tenho que achar é um ponto em x que delimite, né, que faça a minha reta ser cortada pela metade em duas partes iguais. Que é isso? Vamos ver aqui. Eu sei, né, que eu tenho 8 unidades e que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Se eu quero saber o ponto médio, eu posso dividir por 2, que eu tenho 4. Então, eu sei que o ponto médio da minha reta é aqui em 4, entre 4 e 5. Então, seria esse ponto bem aqui, ó. Só que, qual seria esse ponto relativo a x, correspondente a x? Eu sei que ele é aqui, ó. Basta eu ver a coordenada dele em x, ó. Vou descer aqui, ó. Então, ó, o ponto médio dele é x igual a 6. Certo? Então, ó, o ponto médio dele em x é x igual a 6. Aqui nós fizemos essa dedução geometricamente, mas como é que eu vou ver a aplicação disso de uma forma mais analítica, com cálculo?
Como é que eu vou modelar isso para mim saber, sem precisar fazer essa analogia sempre, para nem sempre precisar desenhar a reta para saber qual é o ponto médio dela vendo visualmente, certo? Existe uma forma de fazer essa modelagem para, para conceitos matemáticos, que nós vamos ver agora. Então vejamos, aqui está o nosso plano cartesiano. Aqui nós sabemos que nós temos, né, uma reta e o ponto médio dela é o ponto em que vai dividir a nossa reta em duas partes iguais. Nós vamos ter o valor de A até M igual ao valor de M até B. Então M é o ponto médio. Como nós vimos essa representação geométrica, né, que o ponto médio é o ponto que divide a reta em duas partes iguais, como é que fica a forma matemática de descobrir a coordenada desse ponto médio? Lembrando, coordenada, no plano cartesiano eu preciso de um valor de x e um valor de y, são duas coordenadas. Então, o que vai acontecer? Para me fazer essa dedução, eu tenho aqui o valor de x1 e de x2, que são os valores correspondentes ao início e ao fim da reta. Eu sei que a reta, quando eu dividir por 2, eu vou ter o ponto médio. Só que como é que eu vou fazer isso com valores de x e de y? Para mim fazer também esse pequeno ajuste, porque olha, nós sabemos que a reta não começa aqui em 0, ela começa em x igual a 1. Então, para compensar esse pequeno intervalo que nós temos de 0 até x igual a 1, nós somamos o valor de x1 com o valor de x2. E quem é x2? É o valor onde termina, né, a nossa reta. Então, olha, ela começa em A igual a x1 e termina em B igual a x2. Então, para compensar essa pequena distância, nós somamos os dois valores, x1 mais x2, e o resultado disso nós vamos dividir por 2. A mesma coisa nós faremos para o valor de y. Olha só, o valor de A ele começa em um determinado y, nós estamos chamando de y1, e ele vai até B em um determinado y, que é o y2. E também, como ele não começa em y igual, aqui embaixo, ele não começa de baixo, então nós temos que compensar essa distância daqui de baixo até aqui em cima. E como nós fazemos isso? Nós vamos somar, né, o valor de y1 com o valor de y2. E por isso a segunda coordenada fica y1 mais y2 dividido por 2. Então agora nós temos a fórmula de calcular o ponto médio de um segmento de reta. Nós pegaremos a primeira coordenada, somaremos com a segunda em x. Em y a mesma coisa, pega a primeira coordenada e soma com a segunda. E assim nós vamos obter o ponto médio. Olha, x1 e y1 eu estou chamando de ponto de início de uma determinada reta. Aqui vai ser o M, que é o que nós estamos calculando aqui. O ponto M vai ser dado por essa notação aqui, x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. E o nosso ponto final, que eu vou chamar de B, é o x2 e o y2. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas vamos trabalhar agora um exemplo para que possamos entender de fato o que está acontecendo aqui. Uma aplicação, ele está pedindo o seguinte: para determinar M, que vai ser o nosso ponto médio de um intervalo aqui, que nós estamos chamando de AB, que é uma reta. A reta AB é A com o ponto 3 e menos 2, e B, menos 1 e menos 6. Então vamos entender essa reta. O A em x ele vale 3, então está aqui, o valor de x e o valor de y. x3 é o x positivo, então vamos começar da origem, 0, 1, 2, 3, está aqui o 3. E y igual a menos 2. O valor de menos 2, ele está para baixo no eixo y, então vamos começar de 0 e contar para baixo, menos 1 e menos 2. Então, o ponto 3 em x e menos 2 em y é exatamente o ponto A, tá aqui, ponto A. Então, esse aqui é o nosso ponto de início. E vamos até o ponto B, que é menos 1 e 6. Lembrando novamente, x vale menos 1 e y vale menos 6. Então, x menos 1 é para a esquerda do zero. Então, tá aqui, menos 1. E o valor de menos 6 em y é valor para baixo. Então, vamos começar de menos 1, menos 1 e contar para baixo. Aqui, menos 1 também em y, menos 2 em y, menos 3 em y, menos 4 em y,
menos 5 e por fim, menos 6. Então tá aqui o ponto B, ó. E essa reta formada pela ligação de A até B, que nós vamos precisar calcular o ponto médio dela. E como é que nós faremos isso? Vamos aplicar aqui a fórmula que nós conhecemos, acabamos de aprender. Primeiramente, eu vou delimitar quem é A, quem é B. Eu vou dizer que o meu x1 vale 3, o meu y1 vale menos 2. E no B, que é o meu x2, onde vai ser menos 1 o valor, e y2 vai ser menos 6. E basta que apliquemos isso na nossa fórmula. E como é a fórmula do ponto médio? X1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Quanto é que vale x1? X1 é 3 positivo. Então vamos aplicar aqui, ó, tá aqui ele 3 positivo. O mais da fórmula continua. Agora nós vamos para o x2, perdão, x2. O x2 vale menos 1, tá aqui ele, ó. Então, entre parênteses, por ser um número negativo, menos 1. Agora nós vamos para a coordenada de y. E como é que é a coordenada de y? A coordenada de y é y1. E olha, y1 vale menos 2. Então tá aqui, ó, como é um número negativo, entre parênteses, menos 2. O mais da fórmula continua. E o nosso y2 vai ser menos 6. Tá aqui menos 6, ó, entre parênteses, por ser um valor negativo. Agora basta que façamos nossas devidas continhas. Olha, 3 mais menos 1 faz o jogo de sinal. Menos vezes mais, né? Vai ficar menos. E aqui do outro lado, ó, como não tenho ninguém na frente, eu posso simplesmente tirar os parênteses do menos 2, tá aqui o menos 2. Aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais vezes menos vai ficar menos. Agora, fazendo novamente as contas, né, reduzindo esses termos, ficaremos com 3 menos 1 vai ser 2. Agora, menos 2 somado com menos 6, olha, sinais iguais, nós somamos e repetimos o mesmo sinal. Então, repetindo o mesmo sinal, é negativo. Tá aqui o negativo repetido bem aqui na frente. 2 somado com 6 vai me dar 8. E por fim nós vamos ter a divisão. 12 dividido para 2 eu vou obter 1. E 8 dividido para 2 eu vou obter 4. Então o ponto médio vai ser o nosso ponto de coordenadas 1 para x e menos 4 para y. E vamos colocar isso no nosso gráfico. Olha só, aqui em x e aqui em y nós vamos encontrar esse ponto aqui, ó. 1 em x esse valor bem aqui, ó. E menos 4 em y. De 1 nós vamos andar menos 4 em y. 4 negativo em y é para baixo aqui, no eixo y é para baixo, ó. Começa em menos 1, menos 2, menos 3 e por fim está aqui o menos 4, ó. Menos 4. Então fazendo a ligação do ponto menos 1, do ponto 1 em x com menos 4 em y, nós vamos obter esse pontinho bem aqui, ó, que é o nosso ponto médio. Entenderam? Então vejam, é bem fácil esse cálculo. Basta que nós tenhamos o ponto de início e o ponto de fim. Faz, né, a junção das coordenadas de x com as coordenadas de y somando. E depois divide esse resultado por 2 para que obtenhamos o ponto médio. Tranquilo? Novamente, muito obrigado pela atenção. E fiquem todos bem. Até a próxima. Obrigado.